profecia do templo. Se você lembra como outro exemplo de ir além do literal, o Messias se refere a si mesmo como o templo. João capítulo 2, versículo 19. Jesus respondeu-lhes: destruiu este templo e em 3 dias o levantarei. Os judeus disseram então que levou 46 anos para construir este templo, e você o levantará em 3 dias? Mas ele estava falando sobre o templo de seu corpo. De acordo com a declaração dos judeus, a construção do segundo templo durou 46 anos. Como já é de seu conhecimento, existem diferentes unidades proféticas na Escritura que ajudam a revelar informações. Por exemplo, uma unidade jubileira é 50 anos. Se você levar esses 46 anos de construção do templo vezes uma unidade de jubileus de 50, você chegará a 2.300. Como já mencionado, isso não é um acidente, mas uma outra revelação numérica da profecia encontrada no livro de Daniel sobre o templo e o número 2300 estar ligado à restauração do templo. Vamos examinar um significado mais profundo sobre uma das maneiras como o Messias poderia aplicar ao templo. E como o Messias era profeta como Moisés, levamos-o ao tabernáculo do deserto. Ato capítulo 7, versículo 44. Nossos pais tinham a tenda de testemunho no deserto, como aquele que falou com Moisés lhe instruiu para que a faça segundo o padrão que viu. Podemos dividir o tabernáculo do deserto em 3 seções diferentes. Primeiro, o pátio exterior. Segundo, o lugar santo. Terceiro, o Santo dos Santos. A dimensão ou o padrão do tabernáculo pode ser encontrado no capítulo 25 do Êxodo ao capítulo 27 do Êxodo. Vamos examinar o pátio, especificamente o pátio. O pátio do tabernáculo foi projetado apenas por paredes. Então, calcularemos a área da parede do pátio. A parede externa tinha 100 côvados de comprimento, 50 côvados de largura e 5 côvados de altura. Somando as 2 paredes mais longas, 100 e 100, as 2 mais curtas, 50 + 50, verificamos que o pátio do tabernáculo tinha um perímetro de 300 côvados. Além disso, se você multiplicar 300 côvados por 5 côvados à altura da parede, descobriremos que a parede é de 1.500 côvados quadrados. Lembre-se deste número de 1.500. Agora vamos olhar para o lugar sagrado. 2. O lugar santo. O lugar sagrado contém paredes no teto. Então será necessário calcularmos o volume exato do lugar santo. O lugar santo tinha 20 côvados de comprimento, 10 côvados de largura e 10 côvados de altura. Observe que 20, 10. 10 é 2.000. O lugar sagrado é de 2.000 côvados cúbicos. 3 Santos dos Santos. Finalmente há o Santo dos Santos, que também foi coberto. O Santo dos Santos também contém paredes e tetos. Depois disso, procederemos ao cálculo do volume do santo. Sua dimensão é 10 por 10 por 10 ou 1.000 côvados cúbicos. Como parte do design ou padrão do tabernáculo, temos unidades de 1.005, 102, 1.000 e 1.000, começando com o tabernáculo revelado no tempo de Moisés. Os números na Bíblia muitas vezes têm significados mais profundos. Nós apenas precisamos descobrir as pistas. A questão que se impõe diante de nós é a seguinte: de que forma as unidades de 1.005 a 102.000 e 1.000 estão relacionadas ao Messias que se autoproclamou o templo? O santo simboliza o trono de Deus e é nosso destino final. Portanto, começaremos com o pátio externo de 1.500 e entraremos. As dimensões do tabernáculo do deserto nos foram dadas por volta do tempo de Moisés. A arqueologia bíblica não concorda 100% com o ano exato em que Moisés recebeu a Tora em Sinai. No entanto, algumas dessas estimativas o colocam cerca de 1.500 anos antes da morte, enterro e ressurreição do Messias. Devido aos limites da arqueologia bíblica, infelizmente, não podemos ser exatos aqui. Desde Moisés em Sinai até a morte do Messias, o enterro e a ressurreição parecem ser cerca de 1.500 anos. Portanto, 1.500 anos são nossos primeiros números de proteção de ligação messiânica do pátio. Oséias capítulo 6, versículo 2, que limos anteriormente, afirmou que haveria 2 dias até a ressurreição, que é claro que é quando o Messias regressa. De acordo com o princípio de um dia é 1.000 anos, 2 dias são 2.000 anos desde a morte, enterro e ressurreição do Messias até seu retorno são 2.000 anos. Portanto, 2.000 é nossa ligação messiânica para o segundo número do lugar santo. Como cada dia no plano de Deus para os humanos é de 1.000 anos, isso significa que o 7º dia é de 1.000 anos. Não surpreende que, assim é o tempo de profecia revela claramente que nosso Messias reinará conosco e o adversário está preso.
Revelação capítulo 20, versículo 2. Ele segurou o dragão, aquela serpente da antiga, que é o diabo e Satanás, e o amarrou por 1000 anos. Revelação capítulo 20, versículo 4. Vi trons, e eles sentaram sobre eles, e o julgamento lhes foi comprometido. Então, vi as almas dos decapitados por testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, que não adoraram a besta ou a sua imagem, nem receberam a sua marca na testa ou nas mãos. Eles viveram e reinaram com Cristo por 1000 anos, e agora temos o terceiro dia. O mal não nos afeta mais. Lembre-se, o Messias disse que levaria 3 dias para se levantar como o templo. Então não só ele estava no túmulo por 3 dias e 3 noites, literalmente, o Messias também está demonstrando concordância com o desenho do tabernáculo, onde ele precisou de 3 dias para se levantar como templo no final, na chegada da Nova Jerusalém, 3000 anos após sua primeira revelação vinda. Capítulo 21, versículo 22. E não vi templo na cidade, porque o seu templo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso e o Cordeiro. Como você pode ver, a unidade profética de 1000 também está relacionada à santidade. É ao final dos 1000 anos. Nova Jerusalém desceu dos céus. A Nova Jerusalém é frequentemente ligada profeticamente à Santíssima Santíssima. Vamos ler o versículo novamente. João capítulo 2, versículos 19 a 21. Jesus respondeu-lhes: Destruiu este templo e em 3 dias o levantarei. Os judeus disseram então que levou 46 anos para construir este templo, e você o levantará em 3 dias? Ele estava falando do templo de seu corpo. Você vê? Como é o templo do Messias em detalhes? Ele morreu e foi colocado na túmula por 3 dias e 3 noites. Ele foi ressuscitado e seu corpo é metaforicamente o templo. Veja essa miniatura detalhada. A primeira vinda do Messias, a sua segunda vinda, parece ser de 2000 anos ou 2 dias. Ele governará conosco por 1000 anos ou 1 dia. É um período de 3 dias completos. E então chegou a Nova Jerusalém, onde nos é dita a Revelação capítulo 21, versículo 22. E eu não vi nenhum templo na cidade, porque seu templo é o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Isso constitui uma realização abrangente. Surpreendentemente, o templo revela completamente o momento da sua primeira vinda, 1500 anos após Moisés, sua segunda vinda, 2000 anos após sua primeira vinda, e o tempo de seu reinado como 1000 anos em 3 dias. Ele foi criado como um templo na Nova Jerusalém. No final dos 3 dias ou 3000 anos do plano do Messias, desde o ano bíblico 4000 e no final do ano bíblico 7000, ocorre o julgamento final, a separação dos justos e dos injustos, o trigo e a cisarria, a vida eterna ou a morte eterna. Talvez seja por isso que vemos o número 3000 ligado à vida e à morte, morte eterna no terceiro dia. Êxodo capítulo 32, versículo 28. Os filhos de Levi fizeram segundo a palavra de Moisés. Naquele dia, aproximadamente 3000 pessoas perderam a vida. E vida eterna no final do terceiro dia. Atos capítulo 2, versículo 41. Então, os que receberam a sua palavra foram batizados, e naquele dia foram adicionados cerca de 3000 almas. Profecia do servo de Deus. Êxodo capítulo 21, versículo 2. Quando comprareis um escravo hebreu, ele servirá 6 anos, e no 7º saiu livre e sem nada. Isso se encaixa no mesmo padrão que a profecia do sábado. O servo está escravidado por 6 anos e foi libertado no dia 7. Da mesma forma, no 7º dia ou ano bíblico 6000, somos libertados pela ressurreição, libertados da escravatura da corrupção através da redenção de nossos corpos. Essa ressurreição é a esperança que almejamos e ela ocorrerá no 7º dia. Romanos capítulo 8, versículos 18 a 25. Porque considero que os sofrimentos deste tempo não vale a pena comparar com a glória que nos será revelada. Porque a criação espera com ansioso pela revelação dos filhos de Deus. Porque a criação foi submetida à futidade, não de vontade, mas por causa daquele que a submetiu, na esperança de que a própria criação seja libertada da sua escravatura à corrupção, e obtenha a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação tem vindo a gemir juntos nas dores do parto até agora. Não apenas a criação,
Mas nós mesmos, que temos os primeiros frutos do Espírito, crescemos dentro, enquanto esperamos ansiosamente a adoção como filhos, a redenção de nossos corpos. Porque nesta esperança fomos salvos. Agora a esperança que se veja não é esperança. Porque quem está na fila pode ver à frente? Mas se aguardamos algo que não é visível, devemos aguardar com paciência. A profecia do sábado ensina que somos levados para a terra para descansar e reinar com o Messias. A profecia do descanso da terra nos ensina o mesmo. No 7º dia, ou durante o ano bíblico de 6.000 anos, descansamos na terra. Consta em Êxodo capítulo 23, versículo 10. Por 6 anos semearás a tua terra e recolherás a sua produção, mas no 7º ano a deixarás descansar e deitar, para que os pobres do teu povo comam, e o que deixam comem as bestas do campo. Fazerás o mesmo com a tua vinha e com o teu olivar. A profecia apareceu no 7º dia. Êxodo capítulo 24, versículos 16 a 17. A glória do Senhor se instalou no monte Sinai, coberta pela nuvem por 6 dias, e no 7º dia o Senhor chamou Moisés do meio da nuvem. Agora a aparência da glória do Senhor era como um fogo devorador no topo da montanha aos olhos do povo de Israel. Encontramos linguagem semelhante ao retorno do nosso Messias. Mateus capítulo 24, versículo 30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e então todas as tribos da terra lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. A profecia de Davi e Golias, no 1º capítulo de Samuel 17, lemos a famosa história de Davi e Golias. Como muitos já sabem, a segunda vinda do Messias concretizará o papel messiânico de Davi, e o Messias vencerá o anticristo em seu retorno. Davi também é considerado um tipo de Messias. A história de Davi e Golias parece rimar com a segunda vinda do Messias. Samuel 1º capítulo 17, versículo 16. Por 40 dias, o filisteu se apresentou e tomou a sua posição de manhã e à noite. Goliate zombou do exército por 40 dias antes de Davi agir. Usando o princípio do jubileu estabelecido, vemos que é 2000 anos. Golias representa o anticristo. Desde que o Messias ascendiu há quase 2000 anos, o espírito do anticristo tem zombado os crentes no mundo. 1 João capítulo 4, versículo 3. Este é o espírito do anticristo, do qual ouvistes dizer que vinha e que já está presente no mundo. Como John observa, o espírito do anticristo existe há algum tempo, mas a manifestação do anticristo final ainda está chegando. Paulo menciona este evento e detalha como o próprio Messias destruirá o anticristo na sua vinda. Segundo Tessalonicenses capítulo 2, versículo 8. Então será revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus eliminará com o sopro de sua boca e destruirá com o brilho de sua vinda. O Messias derrota o anticristo falando apenas palavras, a respiração da boca. O Messias fala a Torá, a lei de Deus. A Torá triunfou sobre os anticristos sem lei de maneira inequívoca. Da mesma forma, Davi exibe esse mesmo padrão como um tipo de Messias. No 1º capítulo de Samuel 17, Golias zombou por 40 dias. Isso representa os 40 jubileus, ou 2000 anos do espírito do anticristo que já está no mundo. No final desses 40 dias, Goliat e Davi se encontraram para a batalha. Davi e Golias representam o Messias e o anticristo. Davi pegou 5 pedras lisas de um rio. As 5 pedras lisas representam os 5 livros da Torá que fluirão de Sião como um rio de água. David derrota Goliat com uma pedra de sua chandra. Da mesma forma, o Messias derrotará o anticristo com a tora que vem da sua boca. Isso sugere que teremos 40 jubileus, ou 2000 anos do espírito do anticristo. No entanto, o anticristo acabará por encontrar o Messias e ser destruído pelas palavras que ele fala. Profecia no dia do casamento. Usando o princípio de um dia como 1000 anos, aprendemos o momento do jantar de casamento do Cordeiro. Assim como Oséias capítulo 6, versículo 2, declara que é no 3º dia que seremos ressuscitados, da mesma forma, o casamento do Cordeiro também será no 3º dia, que é apenas 2 dias ou 2000 anos após a morte, o enterro e a ressurreição do Messias. João capítulo 2, versículo 2. No 3º dia, houve um casamento em Cana, na Galileia, e a mãe de Jesus estava lá.
Esta é a festa de casamento em que o Messias transformou água em vinho. O casamento representa a jantar de casamento do Cordeiro. O vinho representa o julgamento humano. Havia 6 frascos de água, possivelmente simbolizando como 6 dias, ou 6.000 anos, devem transcorrer antes que a humanidade seja julgada com o retorno do Messias. Essas metáforas parecem estar ligadas à Revelação capítulo 19, no qual vemos primeiro a menção do jantar de casamento do Cordeiro, e depois vemos a menção do vinho da ira de Deus. Revelação capítulo 19, versículo 9. E o anjo me disse: escreva isto: abençoados são os convidados para a jantar do Cordeiro. E ele me disse: estas são as verdadeiras palavras de Deus. Revelação capítulo 19, versículo 15. De sua boca vem uma espada afiada com a qual para derrubar as nações, e ele as governará com uma vara de ferro. Ele pisará a vinha da ira de Deus Todo-Poderoso. A profecia de Jona tem 2 padrões proféticos incríveis encontrados no livro de Jona. Os capítulos 1 a 2, quando Jona foi engolida pelo grande peixe, contém o primeiro padrão profético. O Messias não apenas revelou esse padrão verbalmente, mas também o cumpriu através da sua morte e ressurreição. O Messias nos deu o primeiro, Mateus, capítulo 12, versículo 40, para a justiça. Jona estava 3 dias e 3 noites na barriga do grande peixe. Então o Filho do Homem será 3 dias e 3 noites no coração da terra? Este padrão profético revelado em Jona se relaciona à primeira vinda do Messias. Como o padrão profético de Jona está centrado na primeira vinda do Messias, faz sentido que o segundo padrão se centre na segunda vinda. Isso é claro que se refere à história de Jona e Nínive. A primeira pepita profética deste capítulo aborda 3 dias e estabelece o escopo do profeta. Jona capítulo 3, versículo 3. Então Jona levantou e foi a Nínive conforme a palavra do Senhor. Nínive era uma cidade muito grande, 3 dias de viagem, usando o princípio de 1000 anos por dia. Lembre-se que a janela do Messias, para cumprir profeticamente, também é 3 dias. A distância entre a primeira vinda do Messias e a segunda vinda é de 2000 anos ou 2 dias. Então ele governará e governará por 1000 anos ou 1 dia. Ambas as janelas proféticas cumprem todas as profecias messiânicas e seus 3000 anos ou 3 dias de respiração. Nínive foi então dito que eles têm 40 dias e depois serão derrubados. Jona capítulo 3, verso 4. Jona começou a ir para a cidade, fazendo 1 dia de viagem, e chamou ainda 40 dias, e Nínive será derrubada. É amplamente reconhecido que Nínive representa o mundo ou as nações. Nessa situação, nós somos ensinados que se o mundo se arrepender, eles serão poupados da destruição. Pelo princípio do jubileu, entendemos que 40 representam 40 jubileus, ou 2000 anos. Sabemos que o ponto da grande tribulação, que é talvez quase 2000 anos após a ressurreição do Messias, é que as nações estão sendo chamadas a se arrepender para evitar o julgamento do Messias quando o regresso. No entanto, ao contrário de Nínive, as nações parecem não se arrependerem. Revelação capítulo 9, versículos 20 a 21. A restante humanidade, que não foi morta pelas pragas, não se arrependeu das obras das próprias mãos e não parou de adorar demônios e ídolos de ouro, prata, bronze, pedra e madeira, que não podem ver, ouvir ou andar. Nem se arrependeram dos seus assassinatos, das suas feitiças, da sua imoralidade sexual ou dos seus roubos. Revelação capítulo 16, versículo 9. Eles foram queimados pelo calor intenso e amaldiçoaram o nome de Deus, que tinha o poder sobre essas pragas. Eles não se arrependeram e lhe deram glória. Revelação capítulo 16, versículos 10 a 11. O 5º anjo derramou a tigela sobre o trono da besta, e seu reino foi mergulhado na escuridão. As pessoas morderam a língua com angústia e amaldiçoaram o Deus do céu por sua dor e fonte. Eles não se arrependeram das suas ações. Infelizmente, mesmo com o padrão profético de Nínive disponível para as nações, no final, se eles se arrependerem, não o fazem. Porém, a casa de Israel, aqueles que estão na fé, que são enxertados e espalhados nas nações, cumprirão o padrão de Nínive. Jona capítulo 3, versículos 5 a 8. O povo de Nínive acreditou a Deus. Eles pediram um jejum e vestiram um pano de saco, de maiores deles para menores deles. A palavra chegou ao rei de Nínive, e ele levantou-se do seu trono, tirou a sua manta, cobriu-se de saco e sentou-se em cinzas. E emitiu um anúncio, e publicado por Nínive, por decreto do rei e de seus nobres.
Nem homem nem besta ouvem, e o rebanho não saboreia nada. Não comam nem bebem água, mas cobrem o homem e a besta de saco, e chamem fortemente a Deus. Que todos se desviem do seu caminho maligno e da violência que está nas suas mãos. Como Nínive, somos avisados. Revelação capítulo 18, versículos 4 a 5. Saia dela, meu povo, para que não participes dos seus pecados, para que não partilhes das suas pragas. Porque os seus pecados estão empalhados como o céu, e Deus lembrou as suas iniquidades, e alguns perceberão o seu erro. Arrepender-se no final. Jeremias capítulo 16, versículo 19. Senhor, minha força e minha fortaleza, meu refúgio no dia da angústia para ti, as nações vierão dos fimes da terra e dizem: nossos pais herdaram nada além de mentiras, coisas inúteis em que não há profeta. A profecia de Jericó. A história de Jericó é paralela aos eventos e tempos do retorno do Messias. Josué capítulo 6, versículos 1 a 5. Jericó está fechado dentro e fora por causa do povo de Israel. Ninguém saiu e ninguém entrou. E disse o Senhor a Josué: veja, entreguei Jericó em vossas mãos com o seu rei e os valores guerreiros. Marcharás pela cidade, e todos os guerreiros andarem pela cidade uma vez. Você fará assim por 6 dias. Os sacerdotes carregarão 7 trombetas de chifres de carneiro diante da arca. No 7º dia, marcharás pela cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão trompetas. Quando eles tirarem um longo toque com o chifre do carneiro, quando ouvires o som da trombeta, então todo o povo gritará com grande grito, e a muralha da cidade cairá, e o povo subirá, todos diretos diante dele. É difícil ignorar a menção da explosão da trombeta e do grande grito imediatamente antes das pessoas subindo no 7º dia. A queda de Jericó, no 7º dia, representa a vitória sobre os inimigos de Deus no dia do Senhor, liderado por Josué, que representa o nosso Messias com o mesmo nome em hebraico. A alimentação da profecia de 4.000. A alimentação das 4.000 profecias possui elementos interpretativos que também são usados nas 4 de 7 profecias e na profecia de Oséia. Aplicar o princípio de um dia como 1000 anos também é necessário. Mateus capítulo 15, versículos 32 a 39. Então, Jesus disse aos seus discípulos: eu tenho grande compaixão pela multidão, pois estão comigo há 3 dias e não tenho o que comer, e não quero mandar eles com fome, para não desmaiarem no caminho. E os discípulos perguntaram: onde podemos conseguir pão suficiente para uma multidão tão grande nesse lugar desolado? E Jesus lhes disse: quantos pães tens? Eles disseram que 7 peixes e alguns peixes pequenos, guiando a multidão a sentar-se no chão. Ele pegou os 7 pães e o peixe, e agradecido, quebrou-os e deu-os aos discípulos, e os discípulos deu-os à multidão, e todos comeram e ficaram satisfeitos. Eles pegaram 7 cestas cheias de pedaços quebrados. Os que comiam eram 4.000 homens, além de mulheres e crianças. Após enviar a multidão, ele entrou no barco e foi para a região de Magadã. As metáforas numerológicas que podem parecer relevantes imediatamente aqui são 3 dias, 7 pães de pão em 7 cestas e 4.000 alimentos. Como já aprendemos, o 3º dia seguinte à primeira vinda do Messias, 2.000 anos, e o 7º dia seguinte à criação, 6.000 anos, são o mesmo dia. Eles partem de pontos iniciais diferentes. O 3º e o 7º dia são nossos dias de ressurreição. Seremos purificados e purificados quando derramarmos esta carne e colocarmos o corpo glorificado incorruptável. Isso também é típico na lei da purificação, que ocorre no 3º e 7º dia. Números capítulo 19, versículo 12. Ele se limpará com a água no 3º e no 7º dia, e assim será limpo. Mas se não se purificar no 3º dia e no 7º dia, não se purificará. A alimentação de 4.000 tentativas também ensinaram isso. Primeiramente, falamos sobre o 3º dia, que já explicamos. Então temos 7 cestas com 7 pães. O pão representa a palavra de Deus. Mateus capítulo 4, versículo 4, a palavra de Deus na carne. Nosso Messias chegou novamente no 7º dia. Revelação capítulo 19, versículo 13. Ele está vestido de uma manta imersa em sangue, e o nome pelo qual é chamado é a palavra de Deus. Isso nos convida a usar o princípio de um dia como 1000 anos para a aplicação metafórica. Aqui.
As 7 cestas de pão ilustrariam que o plano de 7.000 anos da palavra de Deus está completo no 7º dia. Pode ser que 4.000 representem o 4º dia do plano de 7 dias. Nosso Messias veio primeiro no 4º dia e depois espera-se que retorne no 7º dia. Após a ressurreição, somos levados para a sala do trono e merecemos morte. Em vez disso, recebemos a salvação do Rei. Revelação capítulo 7, versículos 9 a 10. Depois disso, olhei e vi uma vasta multitude que ninguém poderia contar, de todas as nações, tribos e línguas, diante do trono e do Cordeiro, vestidos de roupas brancas, segurando galhos de palmeira e gritando em alta voz: a salvação pertence ao nosso Deus que está sentado no trono e ao Cordeiro. Quando Esther se apresentou ao rei, vestindo suas roupas reais, ela entrou na sala do trono, sabendo que merecia morte por entrar contra a lei. Esther capítulo 4, versículo 16. Então vou ao rei, apesar de ser ilegal, e se eu perecer, pereço. No entanto, o rei estendeu a vida como uma imagem de nossa salvação e ressurreição. Que dia isso ocorreu? Não é surpreendente que isso tenha acontecido no 3º dia. Esther capítulo 5, versículos 1 a 2. No 3º dia, Esther vestiu as roupas reais e ficou na corte interna do palácio do rei, em frente à casa do rei, enquanto o rei estava sentado no trono real, na sala do trono, em frente à entrada do palácio. Quando o rei viu a rainha Esther em pé na corte, ela ganhou favor aos olhos dele, e estendeu para Esther o cetro de ouro que estava na sua mão. Então Esther se aproximou e tocou na ponta do cetro. Esther nos imagina como uma noiva diante do trono de nosso rei. Ela está trajando um manto real. Vamos vestir nossas roupas brancas. Esther recebeu vida quando ela mereceu morte. Nós recebemos a vida eterna pela ressurreição, embora merecemos morte. Para Esther, isso aconteceu no 3º dia. Para nós também somos ressuscitados à vida no 3º dia. As 3 medidas da profecia de Levim indicam que um dos propósitos do reino milenário é que o reino dos céus esteja na terra. De fato, há um elemento crucial da oração do Senhor, quando nosso Messias disse em Mateus capítulo 6, versículo 10: Venha o teu reino, a tua vontade será feita na terra como é no céu. Estamos esperando que o reino chegue à terra, que começa com o reinado do Messias. Começará pequeno e crescerá, assim como a parábola da mostarda também nos ensina. Nosso Messias falou em parábolas para revelar mistérios em forma oculta. Nos diz no capítulo 13, versículo 35 de Mateus: Eu vou abrir minha boca em parábolas. Eu vou dizer o que escondeu desde a fundação do mundo. Pouco antes do capítulo 13, versículo 35 de Mateus, recebe-nos esta curta parábola. Mateus capítulo 13, versículo 33. Ele contou outra parábola a eles. O reino dos céus é como o fermento que uma mulher tomou e escondiu em 3 metros de farinha até que tudo fosse fermento. Esta é uma parábola, e disseram-nos que as parábolas são tudo sobre informações ocultas. Todas as informações são importantes nas parábolas, especialmente números. O contexto aqui é o reino que chegou à terra e cresceu. Assim como o fermento cresce e expande o pão, assim o reino de Deus expandirá e crescerá na terra. Por que mencionar 3 medidas de farinha? Por que não 1 ou 2 ou 5? Não deve surpreender agora, mas as 3 medidas de fermento nos ensina que o reino na terra, começando pelo reinado do Messias, chegará no 3º dia. Uma parte da profecia de Enoque menciona o retorno de nosso Messias e como ele voltará para executar o julgamento. Jude menciona que esta é uma profecia de Enoque. O que talvez seja mais interessante é que Jude sente estranhamente necessário também mencionar no contexto do retorno do Messias que Enoque foi o 7º de Adão. Nos versículos 14 a 15 do livro de Judas, lemos também sobre um grupo específico, dos quais desde o 7º dia Adão profetizou: Eis que o Senhor veio com seus incontáveis milhares de santos para julgar todos os impíos e condenar todos os atos impíos, além de todas as declarações ofensivas que os pecadores ímpios fizeram contra ele. Agora sabemos que o Messias voltará no 7º dia.
Talvez seja por isso que Jude se sentiu obrigado a notar que Enoque é o sétimo de Adão no contexto do retorno do Messias.